Caros irmãos, caras irmãs, hoje, segunda-feira, 21ª semana do Tempo Comum, eu quero meditar com você o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo de 13 a 22. E esse Evangelho, meu amado irmão, minha amada irmã, nos apresenta um Jesus profético e confrontador, que ele hipocrisia dos escribas e fariseus, alertando para os perigos de uma religião que se preocupa mais com as aparências do que com a essência do amor e da justiça. Ao meditarmos sobre este evangelho, somos chamados a refletir sobre essa autenticidade da nossa fé e sobre a responsabilidade que temos como cristãos católicos de viver intensamente uma vida coerente com os ensinamentos do Evangelho. Jesus em si, ele pronuncia muito nesse Evangelho o ais contra os fariseus e mestres da lei. Ele expõe em si a contradição, meu amado irmão, minha amada irmã, entre o que eles professam e o que, de fato, eles praticam. Eles conheciam bem as Escrituras, mas eles eram incapazes de reconhecer nelas a presença viva de Deus e de seu amor transformador. Sua religiosidade verdadeiramente reduzia a um formalismo vazio, que fechava as portas do reino de Deus aos outros e a eles próprios. No coração da crítica do próprio Jesus, em que Jesus nos fala, Jesus está com a crítica, Jesus está em si querendo acabar com a hipocrisia. Jesus, meu amado irmão, minhas amadas irmãs, os fariseus estavam duvidando de Jesus. Os fariseus queriam destruir Jesus. Mas Jesus já sabia o que passava no coração deles. Eles falarem uma coisa e depois não cumprirem. Isso é uma falta de senso, uma falta de vergonha. Quantas vezes podemos cair em tentação de viver uma fé superficial, de uma fé de mel, um mundo doce, uma religião doce? Quantas são as vezes? Vamos meditar. Vamos meditar se somos mais preocupados em cumprir rituais do que em viver a caridade. A religião que agrada a Deus, eu quero deixar bem claro aqui, a religião que agrada a Deus é aquela que transforma o coração e se manifesta em ações concretas de amor e serviço. Jesus nos chama a ser autênticos e a viver uma espiritualidade que não se reduz a grandes fórmulas, mas que faça de viver, temos na verdade que viver como esta palavra que brota no coração sincero de cada cristão e de cada cristã. E também celebramos hoje um grande Papa na nossa igreja, Papa São Zeferino, um exemplo de grande fé e defesa da fé, um exemplo de fidelidade e defesa da fé. Ele lutou contra as heresias. São Zeferino, ele foi um papa no início do século III, em um período em que a igreja enfrentava não apenas as perseguições externas, mas em si também as grandes ameaças internas, especialmente na forma de heresia, que distorcem a realidade, que distorcem a verdade do Evangelho. Uma das heresias muito perigosas da época era o modalismo, que negava a Trindade Santa, que negava Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, afirmando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram
apenas modos diferentes de manifestação de um único Deus, sem distinção real entre essas pessoas divinas. Mas São Zeferino, ele bateu na tecla e falou, defendeu com grande firmeza e coragem a doutrina da Trindade, perseverando a fé apostólica e protegendo o rebanho de Cristo dos erros doutrinários. E devemos, meus irmãos e minhas irmãs, voltar para o exemplo deste homem que combateu as heresias da época, que ao exemplo deles possamos combater as heresias dessa época também, porque desde quando o mundo é mundo, eles querem alguma forma deformar a palavra de Deus. Vamos pegar exemplo de São Zeferino, Papa do século III, e buscar uma vida de fé autêntica, sem hipocrisia, que sejamos defensores da verdade, corajosos na luta contra as heresias e firmes na vivência de uma religião que verdadeiramente agrada a Deus. A santidade não é um ideal distante, mas sim é uma realidade que somos chamados a viver em nosso dia a dia, através de ações concretas de amor, justiça e fidelidade. Que São Zeferino interceda por cada um de nós e a nossa vocação, comprometidos com esta verdade do Evangelho e zelosos na defesa da fé que nos foi transmitida, e que em tudo possamos dar glória a Deus, vivendo uma vida que reflete a sua santidade e amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.